Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao Ponto dos Concursos, a casa do concurseiro. Seja bem-vindo, que é o professor Roberto Conceição. Estamos juntos mais uma vez, para um grande desafio. Bom dia se você está assistindo esse vídeo durante o dia. Boa tarde para você que está tarde aí, tranquilão. Chegou do trabalho, uma boa noite para você. E você que está aí rompendo a madrugada, uma boa madrugada. Eu estou aqui para te apresentar mais um grande desafio que temos pela frente. É o nosso concurso para o Tribunal Superior do Trabalho. Isso mesmo, está chegando. Criou-se uma grande expectativa aí sobre o Tribunal Superior do Trabalho. Nós tivemos aí diversos concursos já para o Tribunal Regional do Trabalho e agora chegou ele. É a vez dele, o Tribunal Superior do Trabalho. E nós preparamos um curso sensacional. Nós do Ponto do Concurso, com o melhor corpo docente do país, aqui a casa do concurseiro, nós preparamos um excelente curso para o Tribunal Superior do Trabalho. E eu, Roberto Conceição, com Direito do Trabalho na veia e no coração, nós temos duas disciplinas, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho para a sua prova do Tribunal Superior. Bom, como vai funcionar o nosso curso? Bom, nós temos já diversas aulas prontas, e muitos alunos já assistindo essas aulas pela nossa plataforma, pela plataforma do Ponto dos Concursos. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso curso, faça a sua inscrição e venha fazer parte da nossa equipe, venha fazer parte aqui na casa do concurseiro, aqui é a sua casa, venha conosco e assista às aulas diretamente da nossa plataforma. Bom, essa aula é uma aula inaugural, uma aula demonstrativa, onde nós estaremos abordando alguns assuntos, claro, que com certeza estará no edital do Tribunal Superior do Trabalho. Bom, nosso curso, um curso de teoria mais resolução de questões, preparado com muito carinho, português, matemática, direito do trabalho, direito processual do trabalho e outras disciplinas que fazem parte do edital. A mim cabe, então, Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho. Bom, nossa matéria do Direito do Trabalho, eu procurei buscar aí informações sobre possíveis temas que vai constar no seu edital. E nós observamos que a FCC, que é a banca que, claro, irá trabalhar nesse edital, ela costuma cobrar no direito material do trabalho, vem no edital praticamente todos os temas do direito material do trabalho. E o direito material do trabalho é muito importante você estudar todos os temas, sim, todos os temas. Mas eu chamo a atenção, alguns temas são cruciais. Certamente estará no seu edital. Como, por exemplo, remuneração salarial, tema clássico que consta nos editais, tanto para o TRT, também para o TST. Remuneração salarial, salário in natura, falar sobre o salário mínimo, sobre o que integra o salário, o que não integra o salário, o que é salário in natura, o que não é salário in natura, conhecido também como salário utilidade. Tem tema também importante como jornada de trabalho, a jornada clássica da Constituição e as jornadas especiais também costumam exigir, como, por exemplo, um tema muito importante, a jornada do bancário, a banca adora cobrar, a jornada da telefonista, a jornada daquele que trabalha em minas de subsolo, então são jornadas especiais, a jornada do músico profissional, a jornada do jornalista profissional, são jornadas diferenciadas, que vale a pena realizar a leitura. Tema clássico também como férias. Férias é um tema que falou em prova do direito do trabalho, tem que estudar muito férias a partir do artigo 129. Tema como, por exemplo, a proteção do menor, a proteção da mulher. A proteção do menor, lá a partir do artigo 400, tem um capítulo da CLT só de proteção do menor. Tem um capítulo também, a partir do 372 da CLT, um capítulo só de proteção
da mulher. Vamos falar também um tema que é muito cobrado em prova, contrato do trabalho, os requisitos para o contrato de trabalho, interrupção, suspensão do contrato de trabalho, também a extinção do contrato de trabalho por falta grave do empregado ou por falta grave do empregador, do empregado 482 da CLT, pelo empregador 483 também da CLT. Ainda sobre os contratos, contrato por tempo determinado e o contrato por tempo indeterminado. Vai ter também tema muito importante como adicionais, o adicional noturno, o adicional de insalubridade, de periculosidade, o adicional de transferência e todas as peculiaridades desses adicionais, quem recebe pode ser suprimido ou não. Vamos ver também no nosso curso temas das súmulas e orientações jurisprudenciais. Nós temos praticamente 1000 artigos da CLT e mais cerca de 400 e poucas súmulas, mais 400 e tralalá OJs, que só aí nós vamos falar de quase 2000 artigos. Roberto, mas súmulas e orientações jurisprudenciais não são artigos? Mas para nós aqui no direito do trabalho é como se fosse lei, porque a CLT de 43 está atrasadinha, por isso pleitei aí uma reforma, vamos falar daqui a pouco sobre isso. Está atrasadinha a nossa CLT, está velhinha. Então, não que o judiciário esteja legislando, mas de certa forma precisa acompanhar a nossa atual situação social, precisa acompanhar a sociedade, os conflitos que acontecem no dia a dia, os litígios. Então, o judiciário, o TST, emana o seu pensamento sobre aquele determinado caso concreto através de uma súmula e através de uma OJ. Então, conhecer súmulas e conhecer as OJs do Tribunal Superior do Trabalho, conhecer a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho é de extrema importância. Eu poderia aqui citar diversas súmulas, como a súmula 6, que fala sobre a equiparação salarial, a súmula 90, que fala da jornada in itinere, a súmula 444, que fala sobre a jornada 12 por 36, a súmula 457, que fala sobre o intervalo intra-jornada, a súmula 91, que fala do salário complessivo, a súmula 241 do TST, que trabalha também a questão da integralidade do vale alimentação, que tem natureza salarial, nos termos da súmula 241, quando a empresa não participa do programa PAT, Programa de Alimentação ao Trabalhador. Tem diversas súmulas, né? Muitas. Súmula 414, que fala sobre a tutela antecipada, isso já em direito processual do trabalho. A súmula 244, que fala sobre estabilidade da gestante. A súmula 369, que fala sobre a estabilidade do dirigente sindical. Então, são diversas súmulas que você vai precisar conhecer. Eu falo que essas súmulas são súmulas de ouro, que se cair na sua prova, o tema, você tem que responder de acordo com a súmula. Tema também importante, que cai muito em prova, despenca em prova, são as estabilidades de emprego, as estabilidades provisórias, a estabilidade da gestante, a estabilidade do dirigente sindical, a estabilidade do cipeiro, a estabilidade do membro do Conselho Curador do Fundo de Garantia da Lei 8.036 de 90. Isso é muito importante. A estabilidade do membro do Conselho da Previdência Social. Também cai em prova, sim. Tem mais estabilidade? Tem a estabilidade do diretor da cooperativa. Poxa, olha quantas estabilidades. Todos esses temas serão tratados no nosso curso. Quem já está assistindo o meu curso, o curso para o Tribunal Superior do Trabalho, para o concurso do Tribunal Superior do Trabalho, já tem acesso a diversos temas que eu preparei com muito amor e com muito carinho para você já ir estudando toda a teoria. E depois vamos resolver questões. Vamos ver como a banca cobra, todos esses temas que eu falei para vocês aqui. Nossa disciplina é muito importante para essa prova. Bom, nós vamos falar de direito material e depois no próximo bloco, num outro vídeo, eu vou falar um pouco sobre o direito processual do trabalho, que também será tema para a sua prova do Tribunal Superior do Trabalho. Então vejam,
Nosso curso, diversos temas recorrentes, nós vamos pegar firme, mas nós vamos praticamente esgotar o edital, e vamos dar um enfoque maior, pegar pesado naqueles temas que são temas que certamente vai estar na sua prova, que tem um grande índice de estatística, que são temas recorrentes. Esses que eu trabalhei com vocês aqui agora, falei aqui de forma rápida, são os principais temas, mas nós vamos esgotar todo o material. Preparei um curso muito forte para você gabaritar a prova de Direito do Trabalho para o Tribunal Superior do Trabalho. Bom, nós estamos vivendo um momento no nosso país em que nós temos diversos assuntos aí rolando sobre direito do trabalho. Um deles já foi decidido, que é a questão da terceirização. A mudança ocorreu. Estava gavetado lá anos. Temer chegou e mudou a história do direito do trabalho. Está tentando, pelo menos, mudar a história do direito do trabalho no nosso país. E aí, nós já tivemos aí, recentemente, a aprovação da alteração sobre a questão da terceirização, que agora é permitido a terceirização da atividade fim. Até então, somente atividade meio. Então, isso já pode cair na sua prova, porque já foi aprovado pela Câmara, já foi aprovado pelo Senado, já foi sancionado, já teve lá a vacatio legis, enfim, a lei já está em vigor. Isso sim pode cobrar na sua prova, porque o edital ainda não foi publicado. Quando o edital não foi publicado, aquilo que foi sancionado, publicado, já está em vigor antes da publicação do edital, pode ser cobrado. Então, se é antes, o edital pode trazer essa exigência, exigir esse conteúdo. Agora, no que tange a reforma trabalhista, pessoal, eu recebo diversos e-mails, muita gente me chama no Face, me manda e-mail, me faz pergunta, Roberto, vai cair reforma trabalhista nas provas? Segura, calma. Nós tivemos essa reforma aprovada na Câmara, agora precisa passar pelo Senado, nesse atual momento que eu estou gravando esse vídeo, precisa passar pelo Senado, depois pelo presidente. A vacatio legis é de 120 dias no texto original, 120 dias para entrar em vigor. O lapso temporal para se estudar e ter adaptação de 120 dias. Então, tinha-se um planejamento para até o final de 2017 já ter todo o processo da aprovação da reforma e também já decorrido o prazo de 120 dias, a vacatio legis, para 2018, essa lei já está em vigor. Então, só poderia ser cobrado, se isso acontecesse, nos editais a partir de 2018. Se o edital for publicado antes, não vai ser cobrado isso. E se o edital foi publicado, 1 mês depois, 2 meses depois, já foi sancionado, a banca pode cobrar? Não, porque o edital já foi publicado. Fique muito tranquilo quanto a isso. Nós vamos estudar a CLT de 43, nós vamos estudar o artigo 7º da Constituição, artigo 8º, artigo 9º, vamos estudar súmulas, vamos estudar OJs, vamos estudar o que houve de alterações até agora, até antes da publicação do edital. Vamos estudar forte isso. Agora, o que for alterado depois, isso vai ser um estudo depois, se você quiser se atualizar, é um outro momento. Vamos focar agora aqui. CLT de 43 súmulas, OJs, o que nós temos em mãos é o que nós vamos estudar. O que foi aprovado é o que nós vamos estudar. Fique muito tranquilo em relação a isso. Depois eu vou trazer esses assuntos de alterações também no que tange ao processo do trabalho. Então eu preparei um material muito bom, material top, que vai te ajudar e muito buscar essa aprovação. Nós estamos juntos até o fim, até o dia da prova. Quero estar com você e te ajudar com direito do trabalho na veia e no coração, tá bom? Roberto, você separou algum tema para hoje? Ufa! Preparou algum tema para a aula de hoje? Sim. Para a aula de hoje, eu quero falar com vocês sobre princípios. O tema é princípios. Princípios, pessoal, como traz aí o professor Miguel Reale, princípio é a base, o princípio é o alicerce para qualquer ordenamento jurídico. Princípios é aquilo que sustenta toda uma estrutura. Imagine vocês um prédio de 18 andares, e para construir esse prédio de 18 andares,
precisou então montar uma fundação. Não sou muito de conhecimento sobre obras, né? Mas eu imagino que tenha sido realizada uma fundação, tenha se firmado ali todo um alicerce, toda uma estrutura na base para que esse prédio fosse então construído. E a ideia de princípios é isso, é um alicerce, é a base que vai sustentar todo o ordenamento jurídico. Esses princípios servem como inspiração para o legislador. O legislador, nós vamos ver fontes do direito do trabalho, principalmente a fonte material do direito do trabalho, é um momento histórico, é uma questão social, política. O que inspirou o legislador criar aquela norma? Essa norma, ela não surge do nada. O direito, o clássico, você já sabe isso, o direito ele surge para regulamentar, ou regularizar, ou ainda buscar resolver os conflitos de alguma coisa, de algum comportamento que já está existindo. Existe um comportamento e aquele comportamento precisa ser regulado, precisa ser regulamentado. Com isso, traz inspiração para o legislador criar uma norma. Então, os princípios servem como fonte de inspiração para o legislador. Os princípios servem como fonte interpretativa, como o legislador, ou como aquele que vai ler uma determinada lei, deve interpretar sempre buscando analisar e conhecer os princípios que sustentam aquela situação, aquela norma. Por isso nós dizemos que os princípios hoje são princípios normativos, normas principiológicas, como se fosse a própria lei, porque é eles que sustentam toda uma estrutura. E aí nós temos, claro, um embate muito grande quando nós falamos em alterações na legislação trabalhista. Porque quando se pensa em alterar a legislação trabalhista, nós ficamos atentos, de olho. Por quê? Se tem alguma alteração, tem que ficar atento para verificar se essas alterações não estão ferindo princípios. E princípios do direito do trabalho é algo muito sério, muito forte. Por quê? Foi uma conquista ao longo de muitos anos. A ideia básica dos nossos princípios no direito do trabalho são os princípios da proteção. Há quem diga que o princípio dos princípios é o princípio da proteção. No nosso curso nós vamos ver alguns princípios. Nós temos diversos princípios da proteção. O professor Plá Rodrigues, um uruguaio, ele tem aí um livro com quase 400 princípios. Nós vamos falar daqueles princípios que são unânimes, né? A língua presa é duro, né? São unânimes entre os doutrinadores. Esses princípios que nós vamos trabalhar no nosso curso, não pode faltar. São princípios que não podem faltar. E o princípio dos princípios é o princípio da proteção. Qual o princípio da proteção, Roberto? O princípio da proteção ele vai se dividir em 3 princípios. Dentro do princípio da proteção, eu tenho um princípio indúbio pro operário. A ideia do indúbio pro réu, na dúvida de uma interpretação, eu tenho que sempre ser a favor do empregado, o hipossuficiente, aquele que tem uma relação subordinada com o seu empregador e que merece uma proteção diferenciada de qualquer outra pessoa, porque ele é um empregado, essa relação é uma relação subordinada, e ele conquistou essa proteção ao longo dos anos, então ele não pode trabalhar além da 8ª e 44ª hora semanal, ele não pode ter renunciabilidade, ele não pode renunciar a direitos, o salário dele não pode sofrer descontos, salvo algumas exceções nós vamos ver. Então, tudo isso é com a ideia de proteger o empregado. E cuidado, quando nós falamos de alterações na legislação trabalhista, fica todo mundo ligado, porque não pode ferir esses princípios. É muito complicado quando você fala em mitigar princípios, principalmente o princípio da proteção. Então, princípio da proteção se desdobra em 3 princípios. Primeiro, princípio indúbio pro operário. Na dúvida, eu tenho que interpretar uma norma, uma legislação, favorecendo o empregado.
Dentro do princípio indúbio, dentro do princípio da proteção, eu tenho indúbio pro operário. Dentro do princípio da proteção, eu tenho o princípio da norma mais favorável. Lembra aquela pirâmide de Kelsen? Constituição, lei complementar, lei ordinária, leis delegadas, e vem descendo. Na base dessa pirâmide, eu incluo a norma coletiva, negociação coletiva, o acordo coletivo ou a convenção coletiva. Na base dessa pirâmide. Porque nós vimos lá em Fontes, você que já viu, já assistiu minha aula, já me conhece, sabe disso, senão você vai fazer a sua inscrição no nosso curso completo e vai vir comigo, tá? No nosso curso eu explico isso. São fontes formais e fontes materiais. Fontes formais, eu tenho a convenção e o acordo coletivo. E para nós no direito do trabalho, são normas. Normas do direito do trabalho, Roberto. Norma de direito do trabalho, sim, sim. E aí ela está na base da pirâmide. Se ela está na base desta pirâmide, está lá embaixo, a norma mais favorável diz o seguinte: eu posso, às vezes, ter que essa norma, convenção, acordo coletivo, possa estar no topo da pirâmide. Ou seja, eu tenho uma flexibilização nas normas trabalhistas. Eu vou usar aquela norma mais favorável para o empregado. Então, dentro do princípio da proteção, eu tenho indúbio pro operário, norma mais favorável e condição mais benéfica. São 3 princípios, dentro do princípio da proteção. Da condição mais benéfica, diz sobre o regulamento da empresa, lá do artigo da súmula 51. Regulamento da empresa que retira algum benefício do empregado, só poderá alcançar os novos empregados. Aqueles empregados que já têm esse benefício devem ser mantidos. Por exemplo, a empresa concede quarto particular para todos os empregados. Quarto particular de um convênio para todos os empregados é o regulamento da empresa. Só que a empresa decide o seguinte: a partir do mês que vem, quarto coletivo. Pode a empresa fazer isso? Pode, mas através da súmula 51, a ideia até do direito adquirido, não é absoluto, mas a ideia do direito adquirido só alcança os novos empregados. Aqueles empregados que já têm um quarto particular ficam, então, dentro do princípio da condição mais benéfica. Tudo bem? Princípio da proteção. Agora, quero falar de mais um princípio. Não vou esgotar aqui todo o tema na nossa aula inaugural, porque todo esse tema você encontra na plataforma. Dentro dos nossos princípios, eu tenho um princípio primazia da realidade. Princípio da primazia da realidade, cuidado, diferentemente do direito civil, que se preza muito por documentos, assinatura, o documento, o que foi acordado entre as partes, o tal do pacta sunt servanda, né? Isso lá do direito civil, o contrato faz leis entre as partes. Lá no direito civil, aqui, esse princípio, esse contrato, esse pacto entre empregado e empregador não é absoluto. Não é absoluto. Porque é o seguinte, aqui para nós, no direito do trabalho, os fatos são mais importantes do que meros documentos. Então, o empregado pode ter a sua carteira assinada com salário de R$1.000, férias sobre R$1.000, 13º sobre R$1.000, e o empregador, como acontece muito na prática, o empregador paga mais 500 por fora. Para se abster, ou seja, para não poder pagar férias, 13º, fundo de garantia, os encargos sobre 1.500. Ele quer pagar os encargos só sobre 1.000. Então, ele efetiva, registra o empregado com salário de R$1.000 na carteira. Só que esse empregado ganha 1.500. Ele sai da empresa. Ele tem algum direito? Tem. Ele pode pleitear que as férias, 13º, depósito de fundo de garantia, todos os direitos sejam sobre 1.500 e não sobre 1.000. Roberto, mas e a anotação em carteira? E a anotação em carteira? Presunção relativa. Porque os fatos são mais importantes do que meros documentos, do que a assinatura até da carteira. Tem validade? Tem validade. É uma prova? É uma prova. Mas quanto efetivamente ele ganhava? 1.500. Então, todo o cálculo deveria ser feito sobre 1.500. Então, no direito do trabalho,
Se o empregador pede, por exemplo, para o empregado abrir uma pessoa jurídica, pede para o empregado fazer uma inscrição na prefeitura para tentar burlar a legislação trabalhista, deixar de pagar direitos para o empregado, o que vale é a realidade e não os documentos. Esses documentos da sociedade empresarial, da inscrição na prefeitura, o empregado vai se resolver com a prefeitura, mas para aquela relação de emprego, vai ser afastado esse contrato e o que vale é a realidade. E quem garante isso? É o artigo 9º da CLT. O artigo 9º da CLT vai dizer o seguinte, que aqueles atos praticados com a ideia de fraudar, burlar e impedir o direito do trabalhador empregado serão considerados nulos. Não vai ter efeitos para essa relação. Vai ter efeito para o empregado frente ao município, mas para a relação trabalhista não terá efeitos. Porque o que vale é a verdade real dos fatos e não meros documentos. Esse é o princípio da primazia da realidade. Tem outros princípios que nós estaremos trabalhando no nosso curso dentro da plataforma. E aí, só para você ver como a FCC gosta de cobrar esse princípio, coloquei esse princípio aqui na tela. Uma questãozinha para a gente resolver. Olha aí, como que a banca, como que a FCC costuma cobrar esses princípios ou os temas no direito do trabalho. Olha lá, determinado princípio geral do direito do trabalho prioriza a verdade. Olha o que a banca diz. O princípio que prioriza a verdade real diante da verdade formal. O que é essa verdade formal? Documentos. Isso é a verdade formal. Assim, entre os documentos que disponham sobre a relação de emprego e o modo efetivo, o que é esse modo efetivo? É a verdade real. Então, olha lá, determinado princípio geral do direito do trabalho prioriza a verdade real diante a verdade formal. Assim, entre os documentos que disponham sobre a relação de emprego e o modo efetivo, como concretamente os fatos ocorreram, deve-se reconhecer estes em detrimento daqueles, ou seja, reconhecer os fatos em detrimento aos documentos. Trata-se do princípio. Qual é esse princípio? Aí ele vai trazer vários princípios aqui. Princípio da razoabilidade, princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas, princípio da primazia da realidade, da prevalência do legislado sobre o negociado, da norma mais favorável. Então, de cara você já sabe aqui, princípio da primazia da realidade. Aqui é uma demonstração de como que a banca costuma cobrar. É claro que esses outros princípios nós estaremos estudando dentro do nosso curso completo aqui no Ponto dos Concursos, tá bom? Então, eu vou ficar por aqui e eu quero te conhecer, quero te convidar a fazer parte da nossa plataforma. Lá eu estou com o curso completo e os outros professores também. Vamos responder suas perguntas, nós temos nosso painel onde respondemos os questionamentos dos nossos alunos. Vou te acompanhar. Você tem dúvida, vai poder me perguntar dentro da plataforma, vou te responder e nós vamos juntos buscar essa aprovação. Trabalhei aqui com vocês só 2 princípios e trouxe essa questãozinha aqui só para a gente visualizar como que a banca cobra. É claro que depois, dentro da nossa plataforma, você vai ter o curso de teoria completo e a resolução dos exercícios fazendo uma revisão de todo o conteúdo, tá bom? Então, vai lá, acesse nosso site, pontodosconcursos.com.br e venha fazer parte, assista nossas aulas, eu tenho certeza que você terá um grande resultado. Aqui é o professor Roberto Conceição, agradeço pela sua audiência, um forte abraço, um beijo no seu coração e até o próximo vídeo, onde nós vamos falar um pouquinho sobre o direito processual do trabalho. Tchau, tchau!